Quais linguagens de programação aprender em 2025? Esse é outro assunto que está sempre indo e vindo na bolha tech. E eu estou sempre pensando sobre isso, né? Porque eu também gosto de estudar. Aqui antes eu quero deixar algumas considerações. A primeira é que eu sou contra hype. Eu não acho que você deve estudar uma linguagem de programação ou tentar seguir uma profissão só porque está todo mundo falando para você fazer. Tem um monte de gente na internet tentando vender curso e tal, então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Tem sempre um guru na internet falando, aprende a linguagem X e ganha aí 40 mil reais por mês. E isso não condiz com a verdade, sabe? A outra coisa, você deve considerar também o nível em qual você está. Você quer aprender, como é que tá, você já é um profissional, e aí eu vou deixar alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu vou usar é o Stack Overflow, a pesquisa de 2024. Segundo o Stack Overflow, a linguagem mais utilizada hoje é o JavaScript. Nós vamos desconsiderar o HTML e CSS, que no caso, somente porque não é exatamente uma linguagem de programação. Depois vem Python, SQL, TypeScript. Eu não entendo porque TypeScript e JavaScript não estão considerados a mesma coisa, porque apesar de ser tipificação, ainda é, no meu ponto de vista, JavaScript. Então, se você for programador aí, JavaScript, eu trabalho com JavaScript, esse é o meu ponto de vista. Mas se você for um profissional que trabalha especificamente com TypeScript, poderia me explicar por quê. Então, Bash, aqui, Java, C#, C++ e C, e PHP aqui, ocupando mais ou menos a décima posição. Depois vai ter Go, Rust, Kotlin, Lua, Dart. Então aqui a gente tem alguns pontos, tá? E segundo o Octoverse do GitHub, o Python é a linguagem, tomou o lugar do JavaScript como linguagem mais aprendida, né? Então você vê que aqui nós temos Python, JavaScript, TypeScript de novo, mas isso aqui dá para entender porque eles usam os repositórios, né, as tags dos repositórios lá. Então, um repositório pode estar com a tag JavaScript, outro com TypeScript, então faz sentido. Java, C#, C++, PHP, Shell, C e Go. Um ponto interessante aqui. Aqui, pela pesquisa do Stack Overflow, nós temos as linguagens mais utilizadas segundo os desenvolvedores, são pessoas que já trabalham. Vê que PHP já sobe um pouquinho até aqui também, Java também já tem uma posição um pouco diferente. Não, Java ficou na mesma posição, só PHP que mudou. E Python também muda aqui de posição para terceira posição. E a galera que está aprendendo a programar. Então, para a galera que está aprendendo, é engraçado ver que Python, JavaScript e Java ocupam aqui as primeiras posições. Né? Depois C++, SQL, C#, TypeScript, C#, Rust e PHP. Beleza, então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia do que estudar. Eu vou focar em 4. Eu acho que o que essas pesquisas nos falam primeiro, né? Elas nos falam muito sobre as vagas, falam muito sobre como os programadores estão atuando no mercado, o que eles estão tentando aprender. Obviamente, isso tem uma ligação direta com o trabalho que está sendo executado. Então é importante ter isso em mente, né? E também tem algumas coisas consideradas, a gente tem que considerar um pouquinho do futuro, o que está crescendo. Por exemplo, o Python tem um motivo para o Python estar crescendo. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Vamos focar em 4. A primeira linguagem que eu indicaria você estudar seria JavaScript. Sempre vai ser, de uns tempos para cá vai ser JavaScript. JavaScript teve um boom ali em meados de 2010 por conta dos frameworks, por conta de uma série de coisas, por conta de ser possível programar também em back-end. E existe um ecossistema muito bem definido e organizado em JavaScript. Com JavaScript você hoje pode programar mobile, você pode programar para web, você pode fazer coisas do lado do servidor. Então é muito versátil. Eu sugeriria você aprender JavaScript por conta disso. Detalhe, eu não estou falando de TypeScript ainda. Porque um erro muito comum entre desenvolvedores é a não atenção às bases do que está aprendendo.
Às vezes o cara quer logo ir para programação no TypeScript, quer logo aprender um framework. Eu acho que você não deveria fazer isso. O primeiro ponto é esse. Vai aprender JavaScript, aprende as bases do JavaScript, se torne um conhecedor daquilo, domine a linguagem, aí então você vai começar a partir para frameworks, você vai começar a partir para o TypeScript, porque a TypeScript, no meu ponto de, como eu disse, é um JavaScript, mas é um JavaScript tipificado. Eu não vejo como uma outra linguagem. Então faz sentido você aprender JavaScript bem, domina aquilo, vai para TypeScript, aprende ali um framework que você escolher, e é isso. Em JavaScript, o framework que eu aconselho aprender para front-end seria o Next.js, para back-end ali alguma coisa entre Node Express, talvez, Nust. Aí você pode, que é Vue, né? Baseado em Vue, mas aí você pode escolher. O interessante é manter-se ali no JavaScript. A segunda linguagem que eu indicaria seria o Python. Pô, Thiago, por que você não indica o PHP? O motivo aqui é, de novo, focado em mercado. PHP tem uma linguagem, tem muita abertura de mercado, porque muita coisa na internet ainda é PHP, mas são projetos mais legados. Eu acho que, pensando no futuro, eu acho que o Python faz muito sentido. Teve uma crescente nos últimos anos graças à análise de dados, e agora com o Machine Learning, as LLMs usam bastante Python, então faz todo sentido você tentar aprender Python, principalmente focado em inteligência artificial e análise de dados. Programação para web ainda tem, mas talvez eu acho que existem frameworks e linguagens de programação melhores para isso, como o próprio JavaScript e o PHP. No meu ponto de vista, eu não vejo por que eu escolheria Python para uma aplicação web. Por exemplo, eu posso desenvolver essa aplicação web em PHP e chamar através de um script uma função em Python. Então, por exemplo, para executar um processamento um pouco mais pesado. Então, eu particularmente eu não vejo muito por que fazer isso. A terceira linguagem que eu estudaria seria Java. De novo, por que não PHP? Porque eu acho que Java, por conta das coisas que aconteceram no mercado durante alguns anos, Java, por ser muito verboso, os programadores no geral criaram muita resistência a aprender Java. E o impacto disso foi diretamente nas vagas, né? Então você tem, às vezes, muita empresa grande precisando de bons programadores Java e elas não têm uma enorme dificuldade em encontrar esses caras. E aí é engraçado, porque apesar de JavaScript ter mais vagas disponíveis no mercado, isso com um search ali com uma pesquisa ali você consegue ver isso, as vagas em Java geralmente pagam melhor. E Java vai servir de base para outras tecnologias, como por exemplo o Kotlin. Então eu acho que faz muito sentido aprender Java. Baseado nisso, você pode, também é uma linguagem versátil, você pode fazer coisas pro web, pode fazer desktop, pode fazer mobile. Então para mim Java faz muito sentido de ser aprendido por conta dessa versatilidade, por conta dos salários, que geralmente são salários maiores, mas tem essa dificuldade ali, né, de ser uma linguagem muito verbosa, de ser uma linguagem que não é certo eu dizer isso, mas bem parece travada no tempo. Né? Você pega hoje, por exemplo, o próprio JavaScript, você consegue fazer coisas muito mais rápido, ser muito mais produtivo, porque você tem uma série de dependências ali pré-prontas e tal, e isso ajuda muito, né? O próprio PHP com os frameworks que ele tem, então faz muito sentido. E em quarto lugar, aí sim eu indicaria o PHP. Por que eu indicaria o PHP e não uma outra linguagem como C++ ou C Sharp? Porque existe um mercado, e aqui eu vou considerar, por exemplo, que você esteja estudando ou já domine, por exemplo, inglês. Existe todo um mercado de projetos legados. Cara, trabalhar com legado não é fácil. Não é fácil, é chato,
trava muito o aprendizado da gente. A gente demora muito para poder conseguir desenvolver novas coisas, porque quando você pega um projeto legado, você tem toda uma curva de aprendizado sobre aquele projeto, tem toda uma curva de aprender como tudo está funcionando, mas existe todo um mercado focado nisso. E é um mercado que paga razoavelmente bem. Se você comparar, por exemplo, com outros mercados. Então tem todo um mercado focado em projetos legados. Eu acho que PHP se encaixa muito bem nisso. Além disso, o PHP hoje tem o framework Laravel, que é incrível, ele é super produtivo, ele é muito focado em produtividade mesmo. Você consegue criar coisas muito rápidas, principalmente assim, para MVP hoje, para mim, na minha opinião, faz todo sentido você começar qualquer tipo de MVP com Laravel, porque você consegue sair do zero até ter alguma coisa funcional muito rápido. E para mim, cara, é muito interessante desse aspecto. É muito bom você ter alguma coisa que te ajude a ser mais produtivo. Inclusive, é uma diferença em relação às outras. Eu não acho, por exemplo, trabalhar com, frameworks baseados em JavaScript tão produtivos quanto trabalhar com frameworks baseados em PHP, como o próprio Laravel. É lógico, tem os problemas, como toda linguagem tem. Eu acho que a internet ela pega muito no pé e eu não consigo entender porquê disso, porque tem, né, tanto programador que ganhou a vida trabalhando com isso, então não sei, não faz muito sentido para mim. Enfim, esse é meu ponto de vista. Essas são as linguagens que eu acho que fazem todo sentido de serem aprendidas para 2025. Claro, se você está começando do zero, vamos considerar a partir daqui, né? Se você já tem algum tipo de conhecimento, até você está começando do zero. Do meu ponto de vista, você está começando do zero, aprenda PHP ou JavaScript. Se você já tem experiência nessas duas, mesmo que pouca, aí sim parta para Python ou Java, né? Eu até acho que incluiria já Python no início também, porque Python não é tão difícil de aprender também, se você considerar ela, se você comparar ela com JavaScript ou o próprio PHP. E aí sim, se você já tiver algum tipo de experiência, aí você vai ver como que é o mercado, você vai ter mais autonomia para tomar decisão. E aí C#, Rust, Go, Kotlin, essas linguagens vão passar a fazer mais sentido para você a partir desse momento. Quando você estiver ali numa transição de pleno, talvez para sênior, faz mais sentido. Thiago, então você está falando que não vale a pena começar com Go, com Dart ou com Kotlin? Cara, vale. Porém, no meu ponto de vista, a curva de aprendizado também é maior um pouco. Lógico que eu estou considerando também que você já tem a base de algoritmo, vamos considerar isso. Então eu acho que a curva dessas linguagens são um pouco mais acentuadas, assim como eu acho a curva de aprendizagem de Java um pouco mais acentuada. A curva de aprendizagem de JavaScript, Python, PHP eu acho um pouco mais tranquila, um pouco mais baixa. Então por isso eu indico essas três mais do que as outras, mas somente por causa disso, tá? Se você quer começar a trabalhar no mercado que está cada vez mais disputado, mais rápido, JavaScript, PHP, Python, JavaScript, Python, PHP nessa ordem. Se você já tem um pouco mais de paciência, você não está correndo tanto, Java, C#, vai nessa onda aí por aí, tá certo? Espero ter ajudado, em vez de ter confundido. Lembrando que isso são apenas opiniões, aqui eu não estou pregando nada. Muito cuidado ao escolher um curso. Procure cursos que sempre foquem e enfatizem as questões da base, porque é muito fácil vender um curso sem ter muito retorno. Tem muito curso que você pega, faz lá um Pokédex, faz um projetinho junto com eles, só que isso é um ambiente controlado, como eu já disse algumas outras vezes. Ambientes controlados não necessariamente reproduzem o que você está acostumado a ver no dia a dia. Então aí a pessoa vai lá, faz um curso, aprende uma série de coisas no curso, reproduz um monte de coisa que o cara está fazendo ali em um ambiente controlado, mas na hora que vai pro dia a dia aí o bicho pega e o programador fica perdidaço. Não sabe lidar muitas vezes com a frustração, não sabe lidar com as dificuldades e não sabe nem para onde procurar, porque em vez dele desenvolver um projeto próprio dele, ele ficou seguindo ali o curso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, é isso. Tá aqui meus 5 centavos. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal.
clicar no sininho aí. E é isso. Valeu!